E antes da entrevista com o senador Eduardo Girão, uma informação que ele vai comentar. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, decidiu manter aberto o inquérito que apura uma suposta prevaricação do presidente Jair Bolsonaro no caso da Covaxin, da vacina Covaxin. Ela alega que o chefe do executivo tinha o dever de agir contra a corrupção. A afirmação da ministra contraria a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República, que não viram indícios de crime cometido por Bolsonaro e pediram o arquivamento do caso. A PGR voltou a se manifestar e disse que a decisão de Rosa Weber fere o princípio acusatório previsto na Constituição Federal e preparou um recurso para que o caso seja apreciado pelo plenário da Corte. E agora a gente vai conversar então com o senador Eduardo Girão, a quem agradeço muito a participação. O senador é um dos amigos que eu fiz nesse mundo da política, já temos o sinal do senador, porque eu gostaria de começar a conversar com o senador exatamente sobre essa questão da vacina Covaxin. Está aqui o nosso senador. Senador, boa noite para o senhor, obrigado pela participação. O senhor que fez parte daquela CPI da Covid, o que o senhor poderia nos dizer sobre essa decisão da juíza Rosa Weber de manter essa investigação, mesmo com a PF e a Procuradoria-Geral da República dizendo que não há nada a se investigar? Senador, agradeço mais uma vez a sua participação. Boa noite. Boa noite, Paz e Bem Lacombe, Guilherme Fiuza, Ana Paula Henkel, Rodrigo Constantino, são pessoas que eu admiro e muito importantes nesse momento do Brasil, onde a gente precisa tocar em certas feridas, e vocês têm muita coragem, muita ousadia no bem para isso. Olha, a decisão da ministra Rosa Weber, eu não tive ainda a oportunidade de ler, né? É muito recente. Assim, a CPI da pandemia, em linhas gerais, foi aquilo que todo mundo viu, né? E que envergonhou até as pessoas que são contra o governo, né? Então, a gente eu procurei ter uma linha independente, porque sou verdadeiramente independente, tinha um grupo governista, tinha um grupo de oposição, e ficou muito evidente que era um palanque político para 2022, para agora. Então, eles armaram isso no ano passado, bloquearam qualquer pesquisa, qualquer iniciativa com relação a investigar a corrupção dos bilhões de reais enviados para estados e municípios, o que a CPI do Rio Grande do Norte fez, cumpriu seu papel e indiciou governadores, inclusive, do Nordeste, empresários daquele consórcio do Nordeste da maconha, né? Aquela compra dos respiradores da indústria da maconha, e ficou muito evidente agora, olha só, aquilo que a gente dizia lá atrás. Hoje você vê a cúpula da CPI diretamente se reunindo com o ex-presidente Lula, né? Então, se as pessoas voltarem um pouco à fita, vão ver que aquilo estava sinalizado já naquela época. Então, caiu no descrédito da população e as pessoas realmente entenderam, seja a favor de governo, seja contra independente, que aquela CPI realmente não teve razão de ser. Foi perca de tempo, perca do dinheiro, perca do nosso dinheiro, do povo brasileiro. Constantino, sua pergunta para o senador. Senador, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu quero ir para a questão aí que é essa sua iniciativa muito louvável, eu repercuti nas minhas redes, de tentar fazer o Senado escutar, né, explicações do ministro Alexandre de Moraes. A pergunta é a seguinte: nós vimos ainda há pouco um desabafo muito legítimo do Fiuza, né, sobre o papel dos parlamentares, o papel omisso da imensa maioria. Essa sua iniciativa, senador, já é bastante louvável, mas eu me reservo o direito de dizer é o mínimo que o Brasil quer, né? Ouvir o senador, o ministro, e os senadores podendo arguir, podendo fazer algumas perguntas técnicas e entender o que está acontecendo. Mas a pergunta que eu faço e o dia seguinte? Quer dizer, de onde vai vir a ação? Como é que a gente pressiona o presidente Rodrigo Pacheco para levar adiante algum pedido de impeachment que está lá, que é embasado e que é de desejo de uma boa parcela da população?
Vamos lá, Rodrigo. Prazer falar com você também. Eu sou um parlamentar que gosto e faço questão de andar nas ruas, no comércio, nas feiras, e é impressionante como um clamor popular tem se levantado nos últimos anos. Eu acho que a cada 10 brasileiros, 8 têm uma má impressão do nosso Supremo Tribunal Federal. Eu acredito que o Supremo, a instituição, é fundamental para a democracia, mas pela omissão nossa, eu estou falando com você aqui do Senado Federal, hoje já preparando a estratégia de terça-feira, onde a gente vai votar o requerimento para ouvir o ministro Alexandre de Moraes, e a nossa expectativa com relação a isso é que o Senado se redima perante a nação, né? Porque eu estava vendo agora a Ana Paula falar do silêncio ensurdecedor. Toda vez que a gente fala isso aqui no plenário, poucos ali se manifestam, né? Fica aquele silêncio ensurdecedor. Eu já subi à tribuna várias vezes, com muita ênfase, inclusive a semana passada sobre isso, que eu acho que nós chegamos no limite do limite, né? Se a gente não fizer um simples convite, a gente não tiver coragem de fazer para ouvir respeitosamente o ministro sobre esse inquérito, que, no meu modo de entender, é ilegal. A própria PGR, a Rosa Weber, a Raquel Dodge, falou lá atrás, pediu arquivamento lá atrás sobre isso. Se a gente não conseguir fazer isso, num flagrante abuso de autoridade, eu tive com o deputado Daniel Silveira lá no gabinete dele, quando ele estava lá passando, né? Ele passou um longo período lá naquela tensão, na segunda-feira, se eu não me engano. Fui visitá-lo, conversamos sobre isso. Foi na hora que a nota do Arthur Lira chegou, eu estava lá, imediatamente na hora que a nota do Arthur Lira chegou. E assim, o que a gente percebe é uma tentativa de intimidação, né? É uma tentativa clara de humilhação. Eu acho que já passou dos limites institucionais, é uma coisa pessoal. Me parece uma vingança já pessoal, sabe? E isso apequena as instituições, porque a gente sabe que tem gente correta dentro do Supremo, tem cumpridores dos seus deveres dentro do Supremo, mas porque o Senado coloca na gaveta todos os pedidos de impeachment, não quer nem saber, não quer nem analisar, não quer nem levar, porque eu acho que teria um efeito pedagógico importante, porque é uma prerrogativa constitucional nossa, né? Aí fica nesse jogo de um poder protegendo o outro, é aquele círculo vicioso. As pessoas precisam entender porque que nenhum pedido de impeachment consegue prosperar aqui no Senado, porque que a CPI da Lava Toga não sai, outras saem, né, com outros interesses, mas essa, que é um desejo legítimo do povo, não sai. É porque é muito simples. O foro privilegiado é a grande blindagem de corrupção do nosso país, né? A impunidade está ali. Por quê? Porque você tem todos os processos de senadores, deputados e seus correligionários indo para as mãos dos ministros, né? E todos os processos dos ministros vêm para a mão dos senadores. Então, fica esse jogo, né, de Tácito, como o Fiuza, eu já acompanhei muitas vezes no Pingo nos Is, ele falando sobre isso, e aqui também no 4x4. Então, o que é que a gente precisa para romper isso? São etapas. A gente vai romper isso de forma pacífica, respeitosa, com firmeza, né? E as pessoas que estão nos assistindo, e vocês cumprem um papel muito importante no país hoje, porque as pessoas estão gostando de política, né? O brasileiro está gostando muito de política cada vez mais e está cobrando os parlamentares. Então, o que é que a gente tem que fazer na Câmara dos Deputados? A Câmara dos Deputados tem que acabar com o foro privilegiado. Olha que interessante. O Senado, por incrível que pareça, já fez o seu papel, já votou pelo fim do foro privilegiado. Está lá na Câmara, na mesa do Arthur Lira, do presidente Arthur Lira, há 1.200 dias. 1.200 dias. Precisa. Na hora que a gente acabar com isso, você vê, a Ana Paula está aí nos Estados Unidos, Rodrigo também,
Vocês sabem quantos processos tem aí no Supremo Tribunal, na Corte Suprema Americana? Você tem 70 processos. Aqui no Brasil são 70 mil. É uma coisa estarrecedora a diferença brutal que existe aqui. Então, a gente tem que começar a deixar o Supremo com aquelas análises de questões constitucionais. Esse é o papel da casa, mas está transcendendo. Muitas vezes vem legislar aqui. E, enfim, voltando para o assunto, terça-feira é o dia D. Terça-feira é importante as pessoas que estão nos assistindo cobrarem seus senadores, o presidente do Senado também, repito, de forma respeitosa, pacífica, mas firme, pedindo para que se paute. É o mínimo que a gente pode fazer. É o mínimo pautar isso. A gente já tem 27 assinaturas para, pelo menos, ser deliberado. Agora, a pauta é do Rodrigo Pacheco e eu espero que ele coloque isso em pauta na terça-feira. Nós vamos pedir e aí, quem sabe, a gente pode ter esclarecimento sobre esses inquéritos. Fiuza, você. Senador, boa noite. O senhor podia explicar, é um convite, não é isso? É um convite ao ministro Alexandre de Moraes. Se o ministro pode aceitar ou não esse convite, isso é uma parte da pergunta. E a outra, nas suas conversas dentro do Senado Federal, como o senhor sente o Senado em relação a essa iniciativa sua, que de fato é louvável, muito boa, democrática e pode abrir uma excelente oportunidade de se discutir as medidas controversas do STF? Vamos lá, Fiuza. É um convite, sim. Caso ele não venha, porque eu acredito que é uma oportunidade, né, uma oportunidade para ele debater com os senadores, né? Vocês sabem que já nós tivemos aqui centenas de ministros de Estado aqui. Essa semana mesmo nós tivemos a ministra Damares e o ministro Queiroga no Senado, dando esclarecimentos sobre notas técnicas. Por que o ministro do Supremo não pode vir? Né? Eu acho que vai ser um ato até de respeito à casa, à instituição, de que eles, pelo menos, têm essa consideração aqui com a casa. Então, eu acho que vai ser bom para todo mundo, né? Esse diálogo. Nós temos muitas perguntas. Eu mesmo aqui tenho muitas perguntas para fazer para ele, né? E não paro de chegar, as pessoas estão mandando. Né? O interessante é isso. Antes de aprovar, a população está tão engajada, com tanta confiança de que isso vai acontecer dessa vez, que eu estou recebendo muitas perguntas. Caso ele não venha, Fiuza, caso ele não venha, aí a gente pode tentar uma convocação, né? Que é o que acontece também quando ministros de Estado não vêm, o que é muito difícil, né? Você sabe, todos vêm e tudo. Aí a gente pode tentar uma convocação. O clima dentro do Senado é um clima, vamos dizer assim, de muitos senadores me contactando, né? Não é a maioria ainda, muitos senadores me contactando, eu quero assinar também, e vamos lá, eu disse, bora, vamos aí, a gente vai informando aqui para as assessorias para colocar o nome. Nós temos hoje cerca de 30 nomes, né? 30 senadores, dos 81. Eu acredito que com essa sensibilização das pessoas, do cidadão de bem que gosta de política, nós vamos ter mais a partir de amanhã aqui nessa casa que é a Revisora da República. Ana, você. Muito boa noite, senador. Bom, são tantas perguntas, né? Nós ficamos, o brasileiro hoje, assistindo toda essa novela, Supremo, Senado, Câmara. A gente fica, meus amigos americanos aqui, eles ficam me mandando mensagem, e hoje aconteceu o quê? Como se estivessem acompanhando uma série de TV. Eu queria trazer um ponto que o senhor trouxe, que eu não gostaria e não quero que esse ponto ele fique perdido aí no meio de tanta coisa que nós temos que pensar, que é o foro privilegiado, a extinção do foro privilegiado já passou no Senado e agora está parada na Câmara, né? Essa extinção, esse projeto está parado na Câmara há 1.200 dias. Eu concordo muito com o senhor que muitos dos nossos problemas, se não a grande maioria,
vem exatamente do foro privilegiado. Eu até iria um pouco mais longe, estivemos juntos, né, na Marcha pela Vida em Washington, uma marcha que acontece todo ano exatamente por causa de um ativismo político da Suprema Corte Americana nos anos 70. Então, parece, senador, que em 2022 nós temos que pressionar também os deputados para que o projeto da extinção do foro privilegiado ele venha a plenário. Eu acho que isso agora ele sobe na lista de prioridades de uma maneira absurda. É exatamente isso, Ana Paula. Também muita alegria falar com você novamente. Essa é a prioridade máxima, no meu modo de entender. Eu não sei se esse parlamento, essa Câmara dos Deputados, vai conseguir fazer ainda esse ano. Eu estava acompanhando o 4x4, vocês debatendo um assunto e outro, e foi falado aqui sobre, eu acho que foi o Fiuza, que colocou, olha, mas essa questão remota, essa questão de debate virtual, que não volta para as tribunas, que tem que colocar o paletó e voltar, eu concordo plenamente, e eu tenho cobrado isso, Fiuza. Está muito cômodo para os senadores, para os deputados, muitas vezes ficam nas suas bases, não vêm aqui para Brasília. E aí fica um debate sem profundidade. Por exemplo, você vê a aprovação que foi feita na calada da noite dos jogos de azar, de cassino, né, onde os sistemas de controle do Brasil, Polícia Federal, a questão da Receita Federal, várias instituições mostrando que escancarava a porta para a corrupção e lavagem de dinheiro. Eles votaram na calada da noite na última sessão, né? Então, assim, de forma virtual, de forma remota, porque isso exclui o debate, né? Isso exclui uma coisa mais apurada ali, né? Os discursos da tribuna, que a gente não tem mais. De forma virtual, você perde a energia. Hoje é tudo energia, a física quântica mostra isso, né? Então, assim, eu acredito que nós temos que dar um basta, porque é um ano eleitoral, aí deixa acontecer isso, só vai voltar no ano que vem. As informações que a gente tem aqui é que só volta no ano que vem de forma presencial. Um grande erro do parlamento que vai se afastando da sociedade, né? A sociedade, de forma legítima, está chateada, né? A aprovação é péssima, tanto do Senado como da Câmara, do Supremo Tribunal Federal, por esse tipo de atitude que não aproxima, mas o foro privilegiado é chave a gente acabar no Brasil. Eu espero uma grande renovação, Ana Paula, Rodrigo Constantino, Guilherme Fiuza, Lacombe, você que está nos assistindo, mesmo com esse fundão eleitoral aí, gigantesco, de 5 bilhões de reais, né, que os donos dos partidos ficam poderosos, né, e fazem o que querem, né, nisso, manipulam do jeito que querem, mas eu acredito muito, a Ana Paula sabe, o Rodrigo também, o Lacombe, eu sou uma pessoa de muita fé, né, e acredito que Deus está no controle e que a nossa nação é uma nação abençoada e que vai acontecer coisas, né, como aconteceu uma lava-jato lá atrás, que mudou o curso do país, como aconteceu, infelizmente, né, aquela facada no presidente, mas ali, se não fosse aquilo, né, talvez tenha tido a permissão de Deus para um bem maior, se não fosse aquilo, a gente não teria uma ruptura, né? O PT é uma grande ameaça, né, e as pessoas precisam ter consciência no Brasil, de norte a sul, que o petrolão foi verdadeiro, o mensalão, que o charutão, né, que é o escândalo do charuto lá, como garantia dessas transações absurdas do dinheiro do povo brasileiro, financiando ditaduras sanguinárias, né, arbitrárias nesses países. Tudo isso a gente precisa lembrar, mas precisa levar isso com razão, né, porque o que eu vejo hoje no país, eu me preocupo muito com isso, e a gente tem responsabilidade, eu e vocês aí, todos nós, é um clima de muita tensão no aspecto de que a gente pode votar com o fígado, né? E não com a razão, com o bom senso. Então, a gente precisa ter muita calma nessa hora para que o Brasil consiga o protagonismo mundial que eu acho que está destinado para ele mais na frente.
Senador, nós temos tempo para mais uma pergunta de cada um. Não sei se Fiuza, Consta e Ana vão querer voltar aí para esses assuntos, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa passagem relâmpago do ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro pelo seu partido Podemos, né? Ficou só 4 meses e saiu de um jeito estranho, não avisou nem ao partido, pelo menos é isso que a nota oficial do Podemos deu a entender. Que avaliação o senhor faz? Quem é esse juiz Sérgio Moro que toma esse tipo de atitude, de ficar 4 meses num partido, já partir para outro, sem avisar ao partido ao qual ele está afiliado naquele momento? Qual é a avaliação que o senhor faz do juiz, do ex-juiz Sérgio Moro? Ô, Lacombe, diga, se me permite acrescentar, porque essa ia ser exatamente a minha pergunta, só para depois eu não perder, né, claro, tempo, né? O senador falou até que tudo é energia, aí citou física quântica, eu lembrei logo do low energy, né, do político Moro. Eu compartilho com a visão do senador em relação ao Moro juiz e a Lava Jato. O senador é considerado um senador lavajatista, assim como o Podemos é tido como um partido lavajatista, e eu acho que até aí merece todo o apoio mesmo, né? Foi uma operação que foi um ponto de inflexão para o Brasil. Mas o que nós vimos depois, desde a saída, né, do ex-ministro Moro, da forma que saiu, na ocasião que saiu, né, ali da pandemia, inclusive depois com o Dória, que hoje está próximo dele, ligando para o ministro Guedes e pedindo para ele sair também, quer dizer, boicotando o governo, depois se associando aos rapazes do MBL, né, da forma que aconteceu depois, e agora mais essas, né, medidas. Então a pergunta que é a que o Lacombe fez, eu queria só acrescentar esse rápido trajeto, né, é se o juiz Sérgio Moro decepcionou ou não o Brasil como político Moro. Vamos lá, Lacombe e Rodrigo, eu estava vendo o bate-bola sempre muito interessante de vocês há pouco tempo. Permita-me discordar. Eu estou vivendo aqui dentro do Congresso Nacional, né? Eu sei que eu tenho pouca experiência política, reconheço minhas limitações e imperfeições, mas fui inspirado a entrar na política humana, né, partidária, a partir, um dos grandes chamados que eu tive foi a Operação Lava Jato, né? Então, para fazer uma operação daquela contra um sistema que está reagindo agora, né, de forma forte, tanto é que a operação foi desmantelada, tinha que ter muita coragem, muita determinação, muita competência, muita decência. E no meu modo de entender, o ministro Sérgio Moro, assim como outros servidores públicos do Brasil naquela época, merecem todo respeito e gratidão, né? Eu acredito que a vinda dele foi um dos dias mais felizes da minha vida política, a vinda dele para o governo Bolsonaro, quando foi anunciado que ele seria o ministro da Justiça. Eu fiquei particularmente muito feliz, né? Isso era uma bandeira que eu colocava muito forte na campanha, a Lava Jato, assim como defesa da família, da vida, contra a droga, enfim. Mas o que é que eu percebi no dia a dia, tá? Assim, a gente sabe onde o sapato aperta, né? A gente não pode se colocar no lugar do outro, julgar o outro. Mas eu vejo que houve uma frustração grande, e eu compreendo que o ministro foi o juiz Sérgio Moro se colocou no ministério, né? Foi convidado e aceitou para ir para o Ministério da Justiça com o objetivo de evitar o que aconteceu na Itália, porque ele tinha estudado o assunto da Operação Mãos Limpas, que lá o parlamento, o sistema começou a reagir, o crime começou a reagir, né, contra os avanços no enfrentamento à corrupção e impunidade. Então, é um ato que, para mim, me pareceu, né, um ato de muito desprendimento, de muito idealismo de Sérgio Moro. E ele tentou, eu digo isso porque sou testemunha, ele tentou, enquanto estava no Ministério, a questão do pacote anticrime, que era como se fosse um filho dele, e, infelizmente, digo isso porque eu sou Brasil, as pessoas não entendem hoje isso. Ou tem que ser um lado, ou tem que ser outro. Mas eu sou Brasil, procuro ser independente, reconheço coisas positivas desse governo, reconheço e apoio muitas pautas desse governo, não suporto injustiças. Agora, quando a gente vê
no próprio governo, que o próprio governo não trabalhou como deveria, não se empenhou como deveria para preservar o pacote anticrime, né? O próprio governo, com as votações do COAF, né, com as tentativas que iniciou no governo de tira o COAF de um lado, que estava no Ministério da Segurança Pública, lá com o Moro, joga na economia e depois vai parar como apêndice do Banco Central, um órgão tão importante no combate à corrupção para cruzar os dados, né? Então, como o juiz de garantias que o presidente da República, a gente esperava que ele fosse, pedimos, né? Fizemos um movimento aqui para que fosse vetado, e algumas outras atitudes que, infelizmente, enfraqueceram o combate à corrupção. Essa é a grande verdade. A Lava Jato foi destruída, aí eu sei que alguém vai dizer, mas tem o STF, tem o próprio Legislativo. Sim, não é uma iniciativa de um. Foram os 3 poderes da República que, como no quebra-cabeça, desmontaram a Lava Jato. A própria PGR, quando é indicado o Augusto Aras, gosto dele como pessoa, não tenho nada contra, mas ele era um crítico ferrenho da Operação Lava Jato, que é um patrimônio do povo brasileiro, gente. É um símbolo internacional do nosso país positivo, pela primeira vez colocando político poderoso atrás das grades, né, condenando, colocando empresários poderosos corruptos, né? Enfim, quando a gente sentia que a justiça seria para todos e que poderia avançar, nós vimos essa reação dos 3 poderes da República, executivo, legislativo, quando vota a lei de abuso de autoridade, por exemplo, um exemplo aqui na calada da noite, e o STF, que nem se fala, vocês já falaram tudo, as decisões esdrúxulas, políticas, né? Virou uma casa política e, infelizmente, a gente teve um patrimônio desse desmantelado, que eu espero que, com a renovação que nós vamos ter nas próximas eleições, a gente possa fazer ressurgir aí das cinzas a Lava Jato, porque tem mais gente para prestar conta com a justiça no Brasil, a gente sabe disso. 9h52, horário de Brasília. Senador, depois, vou passar para a Ana e para o Fiuza, mas se eu puder falar depois da saída do Moro do Podemos, eu agradeceria. Aqui somos todos apoiadores da Lava Jato, mas a gente acabou ficando decepcionado por essa passagem também, relâmpago, alguém que trai um partido dessa maneira. Vamos ver se a Ana ou o Fiuza fazem uma pergunta em relação a isso também, o senhor pode complementar a resposta, então. Só queria pegar esse gancho que o Constantino trouxe, senador. Permita-me discordar do senhor em relação ao político Sérgio Moro, porque ele trazia, e eu coloco o verbo no passado, como o senhor mesmo mencionou, a palavra coragem como juiz. Ele enfrentou exatamente um sistema que o brasileiro até então estava acostumado a ver de nunca um peixe grande da política ou empresários grandes irem para a cadeia. E a Lava Jato trouxe esse sonho que o brasileiro só via em filmes estrangeiros, filmes americanos. O brasileiro viu isso acontecer de uma maneira muito positiva através da Lava Jato. No entanto, senador, é muito perturbador o silêncio que o Sérgio Moro resolveu usar, né? Foi o caminho que ele trilhou, um caminho de um silêncio muito incômodo em relação às liberdades individuais, às liberdades constitucionais que os cidadãos brasileiros tinham dentro da pandemia. Ele viu o STF aí marchando num caminho muito perigoso de inconstitucionalidades e não falou nada, muito pelo contrário, ele até elogiou aquela medida, aquele decreto do ministro Barroso, obrigando brasileiros a terem que apresentar a carteira de vacinação contra a Covid para voltar para a sua própria pátria. Ele fez um vídeo elogiando isso, o que é uma medida inconstitucional do ministro Barroso. Ele viu pessoas sendo algemadas durante a pandemia em absurdos abusos de autoridade. Esse silêncio diante disso tudo que nós vimos do político Sérgio Moro, o senhor não consegue separar, ou o senhor não concorda, o senhor acha que ele fez tudo o que ele podia fazer em termos de preservar nossas liberdades constitucionais dentro da pandemia?
Vamos lá. Primeiramente, com relação à questão da saída dele do Podemos, né? Eu vejo como algo natural do jogo político. Né? Eu acredito, por exemplo, e recebi o ministro lá no Ceará, no início de fevereiro, procuramos dar o máximo, né? Assim, visitamos 7 municípios, foi muito bem recebido, mas o partido, eu não sou, com toda sinceridade, quem acompanha a minha trajetória política, que é recente, sabe que eu sempre defendi e apoio projetos aqui para candidatura avulsa ou independente, como tem em outros países, né? Eu acho isso um grande atraso no Brasil, você ficar dependendo de partido político. Eu não morro de amores por partido nenhum, né? Acredito que nós temos 36 países aí, 36 partidos no Brasil, e isso não é saudável, não vejo isso pelo sistema que a gente precisa reformar aqui no Brasil. Então, o que é que acontece nos partidos hoje? Eles só pensam em deputado federal, né? Pelo menos no próprio Podemos, que eu vivencio isso, a lógica é só essa, né? A campanha presidencial, ela ficou em segundo plano, né? E por que isso? Por que isso? Eu acho que é uma máxima da maioria dos partidos. Não sei como é no União Brasil, não sei. Mas, por exemplo, é o deputado federal que vai dar o fundo partidário, a proporção, quem tem, a divisão é pela quantidade de deputados federais, o tempo de televisão também, para propaganda política, é a partir dos deputados federais, senador, governador, deputado estadual, não tem essa relevância, o que está errado, né? Então, assim, eu senti essa dificuldade dentro do Podemos, ele refletiu e fez a mudança, resolveu fazer a mudança, eu compreendo e respeito. Eu considero, Ana Paula, respondendo à tua pergunta sobre o momento das liberdades individuais questionadas, eu até perguntei isso a ele em algumas conversas, ele me colocou que fez reuniões, inclusive, no momento, com o pessoal da segurança aqui em Brasília, das forças policiais, atendeu alguns chamados, ele não me... talvez a resposta que ele deveria ter dado, a expectativa era outra nossa, mas ele me disse que se movimentou nesse sentido, tá? Ele não é perfeito, não é perfeito, ninguém é perfeito, você, eu, ninguém que está aqui, quem está nos assistindo, a gente tem problemas. Agora, a gente não pode pegar um legado, sabe? Eu vejo muita injustiça que está acontecendo com o Sérgio Moro, um legado de decência, de integridade, né? É uma pessoa que você conversando e você vendo o histórico, é idealista, ama o país, né? Agora, é ainda muito inexperiente politicamente, então cometeu muitos erros ao longo dessas escolhas, isso faz parte, né? Então, assim, acredito que o União Brasil, para ele, eu vejo até como, eu espero estar errado, mas eu vejo até como uma armadilha, como uma arapuca, né? Para não se ter esse nome, porque o Podemos, com todas as suas falhas, garantiria a legenda para ele, a presidência da República, né? A se candidatar à presidência da República. Agora, a União Brasil já começou a confusão lá, né? Então, assim, me parece que ele ali não tem a menor chance de ser presidente da República, como ele ainda sonha, e acredito que uma vice-presidência, o problema são os nomes dos outros aí, que foram citados por vocês, né, para estar junto. Ou o Senado também pode ser uma alternativa para ele, já que Sérgio Moro descartou entrar para deputado federal por São Paulo. Fiuza, a sua pergunta para a gente encerrar. Bom, primeiro um comentário. Eu acho de fato, não sei, talvez o senador tenha aí um conhecimento maior do que nós temos sobre a figura do Sérgio Moro, porque continuar confiando no Sérgio Moro é uma coisa muito difícil no Brasil hoje pelo que ele fez. Ele saiu do governo montando um espetáculo, chamando a imprensa dentro do cargo, montando um espetáculo no meio de uma pandemia,
para atacar o governo, porque o que a gente vê agora da Polícia Federal é que os tais indícios, ele fez uma acusação gravíssima. Ele, como um símbolo, né, de combate à corrupção, disse que o presidente manipulava a Polícia Federal, ou seja, ele jogou o presidente contra a população. E isso não apareceu absolutamente nada sobre isso. Eu acho que o Sérgio Moro tem sido um leviano nas suas alegações, ele faz política muito mal, ele fala qualquer coisa sobre tudo, ele faz, por exemplo, juízos sobre inflação absolutamente irresponsáveis, tentando... E olha, senador Girão, eu adoraria ver as boas críticas a esse governo que estão aí, desapareceram, né? São tantos os candidatos a alguma coisa anti-bolsonarista, esse lado aí meio caricato, que as boas críticas que deveriam ser feitas sumiram, e a gente queria ver, mas não desse jeito, não do jeito que o Sérgio Moro faz, ele tem sido um leviano. Né? Agora, você desculpe, o senhor discordou aqui e eu estou discordando de volta respeitosamente. Mas a minha pergunta, se o senhor quiser, tiver tempo também aí para responder, seria sobre o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes. Se o senhor tem, não vai dar tempo de esmiuçar agora, nem seria conveniente para o senhor, é claro, detalhar, mas se o senhor poderia nos indicar quais são os pontos, né, principais da sua arguição, a arguição que o senhor pretende fazer ao ministro Alexandre de Moraes, se ele aceitar o convite que o senhor, de forma muito oportuna, está trazendo. Vamos lá, Fiuza. É uma lista grande, tá? Porque, como eu te falei, a gente procura trabalhar aqui também dialogando com a sociedade. Tem muita gente boa, incomodada com isso tudo, pessoas respeitosas, juristas, inclusive, juristas, e a gente está elaborando. Mas, olha, o processo, né, o próprio inquérito, é o que é chamado por um colega dele de inquérito do fim do mundo, né, um ex-colega dele, o ministro Marco Aurélio, é um inquérito que já começa errado, né? Não teve ali a participação da PGR no primeiro momento. A própria, lá, a Raquel Dodge pediu para arquivar, né? O mesmo que é a vítima, olha só a gravidade disso, né? Fere completamente o processo, né? O devido processo legal. O que nós estamos vendo é um Estado democrático de direito sob ataque. Sob ataque. Essa é a realidade. Diferente do que falou o outro ministro, o Fachin, falando que a democracia está sob ataque. E o Estado de Direito está sob ataque, e o Senado é um dos responsáveis por isso. Então, olha só a aberração da coisa. A vítima é o mesmo que julga, é o mesmo que manda prender. Onde está isso escrito? Né? Então, a gente vê arbitrariedades, parlamentares sendo intimidados, jornalistas também sendo intimidados. Eu não concordo, quero deixar muito claro aqui, com atitudes de alguns desses que estão sendo processados, né, de falas violentas, de desrespeitosas. Eu não concordo com isso. Agora, tem o devido processo legal, é previsto aí no nosso Código Penal para que ele responda por isso. E não fazer esse tipo de coisa de ir na família do cara, multa diária, tirar da boca dos filhos dele. Gente, isso é um negócio, é uma barbaridade sem tamanho, né? Então, precisa parar, precisa, de alguma forma, vamos organizar o jogo, é um freio de arrumação, porque do jeito que está, a gente aqui, olhando para o Supremo, né? O Supremo está acima dos outros poderes, está na cara de todo mundo. Ele legisla, ele faz, ele manda e desmanda. Isso não é saudável para a democracia. E eu acredito que deva ter ministros lá incomodados com isso, né? As informações que chegam são essas, né? Agora, esse corporativismo um dia precisa, para o bem do próprio Supremo, para ele voltar a ser admirado, para ele voltar a cumprir um papel. Eu acho que
que precisa isso vir à tona tudo. E esse convite, ele vai ser recebido aqui com respeito, você pode ter certeza disso, né? Agora, perguntas serão feitas com esse respeito, de forma pacífica, mas perguntas serão feitas com firmeza, né? E eu espero que ele venha, eu espero que que de alguma forma o Supremo mostre essa humildade que a gente gostaria de acreditar e ter uma relação harmônica e independente, de verdade, entre os poderes no Brasil, que hoje está longe disso ainda. Senador Eduardo Girão, muitíssimo obrigado pela sua participação, que tudo dê certo para o Brasil na terça-feira. Boa noite ao senhor, boa semana. Muita paz, parabéns pelo trabalho e que Deus abençoe a vocês, continuem firmes.